Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva. Para nós é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês de volta para estudarmos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nas nossas sextas-feiras, nos encontros das sextas-feiras, sempre é um instante de muita alegria poder aprender mais um pouco sobre a doutrina espírita. Nós hoje vamos iniciar endereçando aquele abraço carinhoso, fraterno, aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, aos nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió, aos nossos companheiros que estão no chat do Hangout, nos acompanhando de uma forma interativa. E gostaria, inclusive, até de explicar que o Marco Aurélio, que fica aqui conosco, colhendo as perguntas, as participações do chat, hoje ele está... hoje o Marco Aurélio está mais na parte espiritual. Ele está lá dentro, ele está lá na sala de transmissão, porque o Igor não está conosco hoje, mas ele estará anotando as perguntas e passando para você, Sony, para você trazer para nós as possíveis participações. Bom, gente, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na primeira parte, no capítulo 2. Hoje nós vamos iniciar o tópico Espírito e Matéria. Então nós vamos ler a questão 21 até a 22 e vamos iniciar os procedimentos da noite. Sempre eu sugiro que vocês possam fazer uma leitura prévia em casa, não é? Para que a gente chegue aqui com a mente bem fertilizada para o estudo. Vamos lá. Que Jesus, portanto, nos inspire. Kardec formula assim aos espíritos: a matéria existe de toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele em certo momento? Resposta: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que consigais imaginar o início de sua ação, poderíeis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade? Aí vem a pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Resposta: do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não o seja. E por fim, a questão 22. Que definição podeis dar da matéria? Resposta: a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Bom, vamos lá. Na questão 21, ela é bem sugestiva. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em certo momento? Vocês que estão conosco
já algumas semanas que nós trabalhamos a questão, algumas perguntas sobre Deus, estão lembrados? Quando foi o momento da criação? E os Espíritos responderam e continuam definindo para nós que o momento da criação, para nós ainda, é um grande mistério. Porque nós não temos ainda elementos para estudar a intimidade de Deus e muito menos nos aproximar de uma reflexão que possa indicar para nós, vamos dizer assim, que possa nos aproximar de um mecanismo que tem a ver com a sabedoria divina. A nossa inteligência é finita, a inteligência de Deus é infinita. Então, não dá para precisar quando foi. Nós temos na Terra estudos, por exemplo, que tentam mensurar, por exemplo, o Big Bang. A partir do Big Bang, né, que tudo se iniciou em nível do universo. E aí os homens fazem os seus cálculos e apresentam possibilidades. Por mais que a ciência vá se desenvolvendo, ela vai se esbarrar sempre nos seus próprios limites. Então sempre haverá o que descobrir. Pegou aí? Então, vamos pensar sobre a realidade do Big Bang. A partir de uma explosão, forças espirituais que direcionaram para que acontecesse esse processo, a partir dali que se concebe o nosso universo material. Tudo bem. Mas e antes do Big Bang? E antes do Big Bang? Então Deus é infinito. Então sempre o desafio vai nos colocar diante da falta de recursos, da falta de elementos. Por isso que ficar debatendo esse tipo de assunto, os espíritos estão dizendo, são especulações que não vão ter produtividade nenhuma para o vosso aprendizado. Ok? Bom, então não dá para precisar quando foi que o espírito foi criado e também quando foi que a matéria foi também criada. É importante a gente lembrar que a doutrina espírita apresenta para nós uma trilogia. Deus, o Criador, o Espírito e a matéria. Os três elementos gerais do universo. Então, Deus, o Criador, o Espírito e a matéria. Aqui no caso a matéria, os Espíritos já começam a apresentar algumas referências para nós. Observem, Kardec questionou assim, a matéria, nós podemos dizer que é aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos, que é impenetrável? Matéria, impenetrável. Você penetra essa... Então ele está dizendo isso é impenetrável. Então isso aqui que é matéria? Observe bem, essa pergunta foi feita no século XIX. A questão também da impressão. A matéria é o que impressiona os sentidos? Ou seja, que impressiona a visão, que impressiona a audição, que impressiona o tato, o paladar. É isso que é matéria? Então as perguntas são muito básicas. Observe que Kardec tinha conhecimentos profundos das ciências. Mas ele faz essas perguntas exatamente para partir de um contexto simples, de uma ideia simples, para chegar em algo mais complexo. E partindo do simples, você arrebanha todo mundo, porque todo mundo está entendendo a pergunta de Kardec. Né? Aí os espíritos falam assim, bom, do ponto de vista vosso é isso mesmo. Matéria é o que impressiona, matéria é o que é impenetrável, né? Do vosso ponto de vista. Por quê? Eles concluem, vocês estão falando que vocês conhecem. Então o que nós conhecemos? Nós conhecemos o que para nós é uma realidade.
Então, se isso aqui é um livro, né, esse livro é uma realidade inconteste. Para quem está enxergando. Para quem só está me ouvindo nesse momento, o livro não é inconteste, porque ele não está vendo o que eu e vocês estamos vendo. Então, nesse momento, o pessoal que está acompanhando através da rádio o Amigo Espírita, eles não estão vendo eu segurando o livro. Então, mas o livro já foi concebido na mente de quem está ouvindo. Ah, ele está falando de um livro. Então eu tenho referência, eu sei o que ele está falando. Mas observem que são duas realidades diferentes. Está claro, Gino? Nós aqui estamos vendo o livro. O outro está ouvindo falar do livro. Como ele tem elemento, já é uma realidade. Então, se tivesse uma pessoa cega, estou falando cega da visão mesmo, física. Cego, se eu falasse assim, estou com um livro na mão. O cego sabe o que é um livro. Por que ele sabe o que é um livro? Porque ele utilizou o tato e aprendeu que isto é um livro. Entendeu? Isto numa visão terrena, imediatista. Porque eu não ia nem falar. Aí, como a Gislene falou do tato, eu fiquei com ela. Mas você sabe o que eu ia falar? Que o cego, se ele não tivesse uma educação que acionasse de uma forma mais incisiva a mente dele no que remonta o livro, ele sabe o que é um livro. Porque ele já leu o livro algum dia. O cego é cego. O cego de nascença. Mas o espírito dele não é cego. O corpo dele tem uma inibição. Mas tudo bem, não vou entrar nessa discussão não. Eu queria dizer o seguinte. Então aquele que está ouvindo está sendo acionado uma sensibilidade, um recurso que ele tem da audição. Como ele tem o elemento, ele sabe o que é o livro. Nós estamos vendo, estamos ouvindo acerca do livro. Então essa matéria impressiona porque nós conhecemos. Mas se a gente tivesse aqui um espírito, né, um espírito que nunca tocou num livro, se falar para ele o que é um livro, ele não vai saber. Ele pode estar até vendo, mas ele não tem elementos para associar com o livro. Carlos Alberto, você está falando uma coisa tão elementar? É isso mesmo. Por que nós estamos falando assim? Porque os espíritos estão dizendo o seguinte: já que vocês estão falando que a matéria é o que impressiona, é o que é impenetrável, etc., vocês estão falando em cima do que vocês conhecem. Ou seja, vocês conhecem, vamos dizer assim, uma matéria que é ponderável para vocês. Já foi estudada por vocês. Então, essa matéria existe. Só que existe uma matéria que vocês ainda não conhecem. Existe uma matéria mais sutil. Se a conversa aqui está nesse ponto da materialidade, né, ou seja, da solidez da matéria, existe a matéria imponderável. Existe a matéria sutil. Mas, Alberto, nós estamos no século XXI, nós já estamos discutindo questões atômicas, subatômicas, das partículas, etc, etc. Lá no século XIX já se falava em átomos, não falava, Gino? Agora observe que existe, quanto mais a ciência vai caminhando, mais ela vai trabalhando na divisibilidade da matéria. Ela vai chegando na matéria como estado energético, hein? Porque matéria é luz coagulada. Olha para vocês verem. Matéria é luz coagulada. Luz, o que é luz coagulada? O que eu posso entender como luz coagulada? Gino. Condensada. Tá certo? Então observe. E essa luz nós podemos trabalhar num nível de energias, de vibrações cada vez mais sutil.
até chegar à ciência na condição do espírito. Não estou falando que espírito é energia. Ele vai chegar pelas expressões do espírito na realidade de uma matéria. Ou melhor, vou inverter. Pela expressão do espírito, que oferece, que trabalha com a matéria, ou seja, a obra do espírito, quanto mais você estuda a obra do espírito, mais você estará se aproximando da realidade do espírito. Do espírito imortal. Deu? Pegou aí o que eu quis dizer? Ficou claro, gente? O assunto é interessante. Pode ser, por exemplo, o texto diz assim, tão etérea, tão sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não seja. Eu li qualquer coisa muito rápido essa semana sobre... É um cometa que está passando aqui próximo, um asteroide, e que ele vai? Diz que vai, mas que a hora que ele atingir a atmosfera... Acabou a reunião. Acabou a reunião, se preparem. Olha, segunda-feira é feriado. Se eu fosse vocês, eu não viajava. Tô brincando, fala aí, amiga. Quando ele entrar em contato com a atmosfera, ele vai se dissolver, dissipar no ar. É isso que eles estão prevendo que aconteça. Mas ele dissipa no espaço determinado tipo de matéria. Exatamente. Ok? E essas... Hã? Exatamente. Então, o que ele esparge dentro de uma atmosfera nossa, ele está oferecendo esses elementos para a nossa ambiência espiritual. E esse tipo de matéria está sendo assimilada de alguma sorte por todos os seres que habitam a Terra. Então você está sob algum tipo de influência de uma matéria, de um tipo de vibração. Não estou querendo entrar no mérito, não, mas é só para se ter uma ideia. E isso, ela é tão etérea, tão sutil que você não percebe. Então vocês imaginam, por exemplo, eu vou entrar agora numa ambiência espiritual. Então quando Jesus, por exemplo, afirma assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Esse é um dos versículos mais extraordinários do Evangelho. Mais científico do Evangelho está aí. E até a minha memória me obriga a fazer uma conexão em 3 movimentos do Evangelho. A primeira carta de João, evangelista, primeira carta, ele fala o seguinte. Vamos lá? Esse assunto ele é muito interessante. Ele vai falar sobre o Pai. Prestem atenção. Ele vai dizer o seguinte, deixa eu achar aqui rapidinho. E esta é a mensagem, capítulo 1, versículo 5, para quem gosta de anotar. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ai, ai, ai. Essa parte aqui da purificação do sangue que complica. Porque a parte da luz está todo mundo na sintonia, né? Pegar lá. Quer que repete? Quer que repete? Deus é luz. Mas Deus é espírito. A gente não aprende? Deus é espírito. Foi Jesus quem disse. Deus é espírito. E importa que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Deus não é matéria.
está dizendo que Deus é luz. Oi? Não é luz condensada. Então, você foi lá. Foi dito anteriormente o quê? Que matéria é luz coagulada. Olha aqui onde que a gente pode caminhar. Matéria é luz coagulada. Então, observe bem que na questão mais adiante, qual definição se pode dar da matéria? Questão 22. Aos Espíritos respondem: é o laço que prende o Espírito. Então, quando você coagula, você está preso. Você está preso na sua própria obra. Oh, Jesus, esse tema é bom demais. Não sei se está... Eu estou julgando você. Eu estou julgando luz para cima. Vocês observaram que o texto de João diz assim. Olha o que o médium João escreveu. Possivelmente nem ele teve o alcance quando ele escreveu essa carta. Possivelmente João escreveu como um religioso. Porque era necessário que o tempo oferecesse recursos para a humanidade refletir. Nós estamos começando a pensar sobre o assunto. Porque na hora que entrar o sangue de Jesus aqui, vocês vão ver que o negócio, a gaita é tocada de outra forma. Mas vou continuar. Prestemos atenção, ele diz assim. Esta é a mensagem dele ouvindo. Estou repetindo, que Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Então não coagula. O Espírito irradia. E não oscila. O Espírito cria. O Espírito utiliza da matéria como fonte para os seus feitos. Deu aí, filha? Agora eu estou dizendo que Deus é luz. Mas o João está falando o seguinte aqui também. Prestem atenção. Não há treva nenhuma nele. Então essa luz não oscila. É luz. Mais à frente ele vai dizer agora. Se dissermos que temos comunhão, como é que você pode ter comunhão com Deus? Já parou para pensar? Como que nós podemos ter comunhão com Deus? Porque ele está falando aqui, ó. Se dissermos que temos comunhão com Ele, como é que você pode ter comunhão com Deus? Uma sinergia. Vamos trazer para a prática para todo mundo entender. Eu vou dar um exemplo. E não pode ser outro, tem que ser com Jesus. Jesus diz assim, no capítulo 8 de João: eu não vim aqui para fazer a minha obra. Eu vim aqui para fazer a obra daquele que me enviou. A obra daquele que me enviou, qual é a obra daquele que me enviou? Ele veio cumprir essa obra. Qual que é a obra divina que ele, Jesus, veio cumprir? O amor. Para você, eu, com todos os espíritos, estarmos em comunhão com Deus, nós temos que comungar das expressões dele. Amor. Ah, Casalberto, eu ando tão apaixonada. Não, peraí, calma. Para tudo. Ninguém está falando disso. Amor. A expressão genuína da alma. Então, quando você está vibrando na vida, sonhando. Quanto tempo, amigo? Como é que está o Rio de Janeiro? Que bom que você está de volta. Espero que seja de férias. É de férias? Valeu. Desculpa, gente, aqui nós estamos em casa. Ele veio tomar café no fogão de lenha aqui com a gente, tem que parar a prosa. Não tem? Então vamos lá. Então quando você está vibrando na vida, trabalhando, lutando, esperançoso, quando você está se dando, você está se doando, você está em comunhão com Deus. Você está vibrando nas faixas do amor.
Então não pensem que amor é aquela novelinha de mexicana, não, novelinha da Globo. Aquela novela da Globo, cheio de drama e etc, paixão, blá, 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 eu te amo. Essa é uma das promessas mais complexas, que nem sempre representam a vera realidade. Mas deixa para os apaixonados, porque todos nós somos apaixonados, não é verdade? Mas eu te amo. Nem sempre está dizendo. Nem sempre está representando esta expressão genuína do Espírito. Captou a Dora? A Dora ficou desanimada? Ficou, Dora? Não. E quando toca nesse assunto? Então, observe, nele Deus não há treva nenhuma. Então, aqui está dizendo o seguinte: se dissermos que temos comunhão com Ele, mas espera aí, mas ter comunhão com Deus, o que tem a ver com essa luz? Prestem atenção. Por quê? Eu vou voltar. João está dizendo aqui, apoiado em Jesus. Porque Jesus disse assim, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Opa, então o negócio não é só com Deus, não. E não é só com Ele também, não. Porque lá no João 8:12, ele fala assim: eu, Jesus, Cristo, sou a luz do mundo. Então, se lá no Sermão da Montanha ele fala que nós também somos luz do mundo, meu Deus, ele está se referindo ao Espírito. Porque o Espírito foi criado por Deus. Então, nós somos filhos. Deus, nesse caso, é o Pai. Deus, o amante. O negócio vai melhorando. O Filho, o amado. Captaram? Qual é o grande movimento da evolução? Eu vou chamar como um grande casamento. Um casamento. Um casamento. Não, entre o espírito e a matéria, não. É entre o filho com o pai. Por isso que Moisés disse: honrai quem? Pai e mãe. Pai e mãe. Honrai o pai, o Criador. Quem é a mãe? Mamãe, Casalberto. Eu nem amo tanto meu pai. Quem é a mãe aqui? Os estudiosos falam que a mãe é a natureza. Então por isso é que eu estou no movimento da ecologia. Sustentabilidade. É a natureza divina que se expressa na própria matéria, que é um elemento para que nós possamos operar. Então, quando há luz, matéria é luz coagulada. Então, quando nós estamos trabalhando com a matéria, a essência da matéria, ela é espiritual. Agora, utilizando desse recurso, qual é o objetivo principal? Que nós possamos fazer, qualificar, potencializar cada vez mais a luz própria. Por isso, os Espíritos estão nos ajudando. Eu vou abrir a última lição do livro Caminho, Verdade e Vida. Dora, não estava no script. A que estava no script era os aguilhões, não é? Mas o assunto puxou. Prestem atenção no que o Emmanuel fala sobre a importância de se fazer luz. Está difícil, gente? Posso continuar? Não se preocupe, no final vai dar certo, tá? Tudo que está dando errado é porque não acabou. Tá?
Se está dando errado é porque não terminou. Porque quando der certo é porque acabou. Deu? Fechou o ciclo. Afirma assim Emmanuel. Aliás, ele vai interpretar o versículo 16 do capítulo 5 de Mateus que eu citei. Porque, deixa eu ir para o texto para vocês entenderem. No versículo 12 ele diz assim: vós sois o sal da terra. No 14, vou pular 1. Vós sois a luz do mundo. Isso é no 14. Aí no 15. Não podeis esconder uma cidade edificada sobre o monte. Cidade está lá, meu amigo. Está acesa. Não tem jeito de esconder. Aí no versículo 16 ele vai falar assim. Que é esse aqui que o Emmanuel quer comentar aqui agora para nós. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Vocês querem ouvir Emmanuel? Ou eu continuo na reflexão? Lógico, quem que não vai querer ouvir Emmanuel? Se falar isso dá até heresia, vai para o caldeirão. Prestem atenção. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes, que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária, é um limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é um paraíso de felicidade. Olha para vocês verem que interessante. A casa iluminada é um paraíso de felicidade. Então você não reclama do espaço, embora o nosso espaço seja bem pequenininho, porque é aqui que nós damos conta. Continuando. A angústia do nosso plano procede da sombra. Então a angústia procede da sombra. Lembram que nele não há trevas nenhuma? Então, recordando que eu li o texto aqui, em Deus não há treva nenhuma. Se nós falamos que comungamos com Ele e agimos na treva, somos mentirosos. Porque nele não há treva. Então, para os espíritos superiores não tem angústia. Coitado aqui, já está até reclamando. Nós estamos lascados. Foi isso que você falou? Ela é positiva. Graças a Deus. Eu entendi que ela falou assim: nossa, não, nós vamos chegar lá. Não vai ter angústia. Não vai ter medo. Não vai ter impedimentos. Mas eu vou continuar. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. É escuridão. Ela invade caminho. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Tudo é treva. E envolve todo mundo. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Nevoeiro, treva. Em meio da grande noite, essa lição do Emmanuel, eu confesso, uma das mais belas. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. Sem brilhar a luz, nós não poderemos ser vistos pelos mensageiros da luz. Opa! Isso aqui é uma alertiva. Porque muitas vezes a gente está procurando os mensageiros da luz, mas não há treva que dói. E achando que o negócio é só procurá-los. Então tem que acender a luz própria. Tem que acender a luz para ser observado por eles. Através da oração, da mudança,
da transformação, da beneficência, da caridade, N forma de acender luz. Continuando, os mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo. E nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Opa, aqui já está falando de trabalho. Sem acender luz própria, não dá para a gente ajudar. Nossa Senhora! Então quer dizer, se você não acender a luz, dona Neuza, só não vai ser observada pelos mensageiros. E também, sem acender a luz, não poderemos auxiliar com efetividade. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Vocês já organizaram o santuário, um santuário de um templo, o santuário da casa espírita? Vamos falar que aqui é um santuário. Nós chegamos aqui mais cedo. Chegamos, Marco Aurélio, tudo bem aí? Como é que está a experiência aí nos bastidores? Ah, ele está feliz ali, é menino bom de Jesus. Em qualquer lugar que colocar, ele fica feliz. Tem uns que falam, vai para lá, vou não. O patrão fala para a secretária, muda a mesa de posição, é um Deus nos acuda. Hein? Faltou dinheiro, é um problema danado. Hein? O médico diz, tem que tomar o remédio, acabou. Nós temos que nos adequar. É assim que se ilumina o santuário interior. Eu ia dizer, a gente vem para cá, a gente não trabalha para preparar no campo físico os visitantes. A gente arruma a cadeira, limpa a casa, acende a luz, né, põe a musiquinha, faz as preces, etc. Tudo para fazer um acolhimento. O Emmanuel está dizendo que é necessário iluminar o santuário interior. Opa! Para que você vai iluminar o santuário interior? Hein? Oi! Vocês vieram? Ou vocês vão dormir? Ah! Para que a gente vai iluminar o santuário interior, Gerson? Ah! Sabia que alguém entrar em comunhão com as esferas superiores? É a comunhão. Ou seja, você iluminar o seu santuário interior, você está automaticamente entrando em comunhão com quem? Com quem não? Com Deus. Não pessoalizar, não. Com Deus. Continuando. Não se assuste, não é papo religioso. É científico. Vamos continuar que a gente chega lá na frente. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. É possível. Ah, eu sou amigo do Chico Xavier. É possível. Ser amigo do Chico Xavier e valer da luz dele, não é? É possível. É possível valer da luz da mamãe, do papai. É possível valer da luz dos exemplos, dos amigos. É possível a gente caminhar. Todavia, esse Emmanuel é complicado. Nossa, tem hora que dá vontade de fechar o livro, não ouvir Emmanuel. Sabe por quê? O Emmanuel tem um jeito tão especial de nos convencer. Primeiro ele nos acolhe, ele nos embala, aí daqui a pouco vem uma bordunha. Daqui a pouco vem aquele milharal. Nos meus tempos, quando a gente aprontava na escola, ajoelhava no milho. Lembra disso, dona Ana? Você é dessa época também? Você já ficou de castigo olhando para o quadro? Ah, a classe toda lá e você olhando. Hoje isso dá processo. Ei, Renato, é bullying isso? Isso é desacato moral? O que é? Ah, é assédio? Assédio moral. Aí a minha filha estava falando assim, papai, eu estou com dificuldade nos fatos. E eu falei assim, eu também, minha filha, nos fatos e nos dados. Ela, o quê? Não, deixa pra lá. Qual de nós que está com complicação nos fatos da vida, né? Nos fatos que estão nos envolvendo. Mas aí eu virei para ela, porque ela estava falando da tabuada, da minha época era tabuada. Aí, eu falei, sua filha, olha, feijão sem bicho, não é assim que falam aí os jovens?
só se exercitar, né, professora? Exercitar. Aí eu falei para ela o seguinte: minha filha, você não tenha dúvida de que só exercitando que matemática você vai ficar fera. Por exemplo, existe lá nos fatos uma conta que o seu pai não esquece jamais. Qual, papai? É 9 vezes 5. Que isso, papai? 9 vezes 5 é tão fácil. Pois é, minha filha. Só que o que acontece? Quando eu estava no 4º ano primário, minha época era primário, 4º, 3º, sei lá, tantas, né? Tantas décadas, né? A gente vai. Aí eu achei tão fácil que eu respondi e errei. O que a minha querida professora, que na época era maldita professora, ela mandou eu fazer a tabuada 1000 vezes. Tabuada inteira, 1000 vezes. Jesus amado, até hoje eu tenho calo. Que era, né? Não era fácil, não era fatos mesmo. Puxa vida, hoje qualquer uma que você me perguntar, tá aqui, ó, tá. E olha que eu não estou exercitando mais. É muito interessante a gente entender esse procedimento que os Espíritos nos oferecem para que a gente possa perceber a importância de se investir. Então no início é fácil, mas depois você tem que se esforçar, porque não adianta valer, caminhar da luz do outro. Não adianta, porque uma hora, aguarde, não vou antecipar Emmanuel não, ele vai dizer assim: todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Você está junto com a luz do outro, mas constantemente você pode sim ter a ameaça da queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, não pode? Pode ou não pode? Agora vocês acordaram. Convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. O que ele quer dizer com isso? Estes representantes da luz, que nós estamos valendo da luz deles, do conhecimento, da bondade, não é verdade? Enfim, você está caminhando com ele. De repente, eles podem ser convocados para subir no monte de responsabilidades que você, eu, todos nós, não damos conta de acompanhá-lo. Não teremos fôlego. Você não pode acessar uma determinada região espiritual se você não tem autoridade. Deu aí? Pegaram a ideia do Emmanuel? Aí ele diz assim: os proprietários das lâmpadas acesas... Não, tá aqui, eu já li. Próximo parágrafo. Aí ele dá uma dica. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Não é luzeiro do outro. É luzeiro do caminho. Por que luzeiro do caminho é esse? Vamos continuar. Aí ele diz, aí põe uma vírgula. E diz assim: aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Que é isso? Isso é extraordinário. Extraordinário. A conjugação verbal poética que ele faz do ensinamento. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias, ou por muitos anos. Mas não ouvides, não esqueça, tua candeia. Não esqueça da tua candeia. O que é a candeia? O que é a candeia, gente? A candeia não é a luz. O espírito não é a luz. Entendeu? Pegaram lá, porque senão nós vamos trocar a causa, ou o efeito pela causa. Pegou, amiga? Eu entendi que você quis falar da luz. Mas eu tenho que fazer essa correção,
para a gente não inverter o processo. Isso é didático, com todo respeito. Então, não esqueça da tua candeia, ou seja, do teu instrumento. Porque o instrumento é que vai fazer com que a luz aconteça. Aí ele conclui dizendo: se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. E ainda diz que a estrada é longa e é cheia de precipícios. Jesus, esse Emmanuel, eu tenho hora que dá vontade de ir embora para casa, mas não pode. Vou continuando. Aí ele diz assim: o problema fundamental da redenção, meu amigo, minha amiga, não se resume a palavras faladas ou escritas. Palavras faladas ou escritas. Não se resume. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Nós aceleramos a leitura, demos cadência, ritmo, exatamente para chegar no final e ouvir essa frase. Porém, avançar sem luz é impossível. Então, com todo carinho, nós precisamos de refletir sobre esse assunto. Porque ele, em essência, ele vai falar para nós de responsabilidade pessoal. Não é isso, Lê? Durante quantos anos, quantos séculos que nós estamos procurando essa relação com Deus de uma forma que Ele nos atenda às nossas necessidades. Nós o procuramos nas adversidades. Nós procuramos Deus quando a coisa está complicada. E aí passa, se a gente for observar, passa a ser uma relação extremamente mercantilista, egoística, uma relação vaidosa, orgulhosa, ruidosa. Não é a proposta da evolução que nós mercadeamos com Deus. Não é. Capricho é a palavra. Na relação com Deus não existe capricho. Não existe privilégio. Porque observemos, vamos estudar a evolução, a gente vai entender. A gente vem à Terra, recebe os recursos, existe um projeto, existe um investimento, não é? Existe toda uma elaboração para que haja um trabalho. Aí a gente chega aqui na Terra e quer simplesmente abandonar o que nós nos comprometemos anteriormente. Por quê? Porque é muito mais fácil sentar na cadeira da acomodação, no sofá da indiferença, ou quem sabe até no travesseiro da ilusão, do que enfrentar com severidade,
com disciplina, o que realmente favorece a nossa vitória. Eu conversava com um amigo, a gente vai ficar mais idoso, a gente encontra muito com os amigos da gente agora, fazendo exame, na fila do SUS, né? É nesses ambientes que a gente encontra com os amigos. Antigamente era jogando futebol, né, nas festas, hoje é. Aí um olha pro outro, até que você não está muito ruim não, nossa, está acabado. Eu estava conversando com um amigo, a gente estava fazendo um exame no laboratório. Aí ele disse assim pra gente, incrível, né? Como que a vida é sábia. Muitas vezes a gente passa décadas e décadas e décadas numa ilusão profunda de que tudo conspira ao nosso favor. E é necessário que aconteça, que venham circunstâncias, que na maioria delas são desagradáveis, para dizer para a gente que nós vivemos investindo, por exemplo, na carne, como eu ouvi hoje à tarde, dialogando com um amigo, com essa carne aqui, que é perecível. E a gente esquece do espírito, que é imperecível. A gente esquece da nossa realidade espiritual, como aqueles que vivemos na imortalidade. O corpo aqui, se a gente não tratar, se você não se banhar, não tomar os cuidados de higiene, ele daqui a pouco está exalando um odor horrível, não é assim? Ou seja, vai chegar um momento em que essa carne aqui, ela não vai ser mais um instrumento para que o Espírito se manifeste. Então ele vai ter que partir para uma outra realidade. E essa carne, esse corpo, que simboliza esse mundo enganoso, vai ficar, e a gente vai ter que encarar uma realidade. Aí como nós ficamos engaiolados numa mentira, é desafiador, você tem que enfrentar. Tem que enfrentar a realidade, que é uma realidade sua, uma realidade das suas escolhas, uma realidade que vai dizer assim, você teve a oportunidade, o que você fez dela? Não sei se deu lá. É complexo isso, e costuma o assunto ficar até um tanto quanto pesado. Mas é necessário que a gente reflita isso. Por que a gente tem que passar, por exemplo, como um grande amigo nosso, que trabalha conosco numa equipe, que está muito novo, com câncer, com uma metástase, um processo que é desencarnação. Então a gente luta com ele para que ele tenha esperança, para que ele tenha fé, para que ele possa prolongar a estada dele aqui. Deu aí? Agora vocês imaginam um indivíduo falando assim, puxa vida, eu sou pai de família, eu sou espírita, eu falei de realidade espiritual minha vida inteira. Eu fui instrumento para consolar, para esclarecer, para orientar um número que eu não consigo mensurar de pessoas. Agora, o assunto é comigo. Ou seja, é complexo a reflexão. E olha que para nós espíritas, que temos tantos recursos, costuma a tarefa ficar até muito, muito mais complicada. Porque aí você vai ver na prática o que Jesus disse. Que se fizeram com ele, farão com os discípulos. Não no sentido que alguém vai fazer. As circunstâncias da vida vai operacionalizar. Vai chegar um momento que você vai ter que deixar seu filho. Hoje uma criança.
Tomara que você o deixe já todo encaminhado, mas você vai ter que deixar o seu filho, não vai? É o que eu falo para os meus filhos, todos os dias. Todos os dias eu repito a mesma coisa para os meus filhos. Vamos aproveitar essa nossa relação familiar com muita qualidade. Porque pode ser que amanhã o papai não esteja aqui. Aí minha filha, para lá vem papai dramático. Eu falei assim, não filha, não é papai dramático. Eu estou te dizendo que vai chegar um momento que você vai falar assim, o papai falava isso todo dia. O papai falava todo dia. A ordem natural das coisas sou eu, pode ser eles que vão primeiro. Mas um dia nós vamos ter que espalhar esse grupo. Um dia nós não estaremos mais juntos. Não é isso que eu vivo falando para a Dora? E a Dora fala, que é isso, Casalberto? Que é isso? Que papo ruim, Casalberto, etc. Você, Dora! Aí no dia que eu desencarnava, eu falei assim, nossa, é médium mesmo, ele previu a própria morte. Médium nada, eu estou falando o que é o óbvio. Entendeu? Ah, então você vai viver como dizia o Honório, né? Você vai viver preocupado porque o asteroide vai colidir com o planeta. Você vai viver... a época de chuva está todo mundo preocupado com galocha, com chapéu, com capa. Não, peraí. Não é assim. Você não vai antecipar acontecimentos. Você não vai ocupar a sua mente com o que não vai acontecer. Mas consciência é importante para que nós possamos termos mais cuidado na hora de escolher. A ideia é essa. Na hora de escolher entre o espírito e a matéria, a gente observar o que realmente é importante para nós. Talvez te respondendo, nós vamos entender o que realmente seja importante para nós. Deu lá? Mais algum? Querem falar alguma coisa? Posso caminhar mais um pouquinho? Temos 8h30. Ainda temos mais um. Dá para fazer mais uma questão. Ficou clara essa questão? Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. Um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então tem o fator da matéria prender o espírito. Extraordinário, né? Extraordinário. A vinculação. Por exemplo, o corpo físico exerce sobre nós uma atração extraordinária, né? A necessidade que nós temos de preservar o corpo físico, mantendo a vida, é que garante o nosso prosseguimento. O nosso prosseguimento na evolução. Então, o temor da morte, vai aí um comentário. O temor da morte tem um duplo sentido. Ele tem o sentido do temor pelo desconhecimento, mas também pela própria manifestação instintiva que nós temos, adquiridos, para promover a vida. Então, quando o indivíduo, por exemplo, comete um ato contrário a essa preservação da vida, esse ato, ele caracteriza-se por desespero, por angústia, por falta de esperança, falta de fé e, acima de tudo, de covardia. Covardia. Portanto, é um ato orgulhoso. É um ato vaidoso. E ele é extremamente conflitante para o espírito. E quando chega nas vias de fato, ao chegar no mundo espiritual, é uma dor incomparável. Porque atentou contra o próprio instinto mantenedor da vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse laço que prende o espírito, ele se caracteriza pela matéria e pelas circunstâncias.
que definem a nossa estada, a nossa permanência. E a necessidade da nossa conscientização quanto a essa situação. Porque mentir, fugir, não resolve. Não resolve. Tem muitos na sociedade que estão debaixo de muitos cárceres e que buscam, por exemplo, no prazer, uma fuga espetacular de uma realidade. O prazer, ele não vai resolver, ele não vai nos ajudar quanto às nossas responsabilidades. O medo também não. Aliás, eu gosto de falar do medo como o medo, não como a antítese da coragem. O medo é o contrário do amor. O medo é o contrário. É a contraposição do amor. Não é da coragem. Então reflitam. Amor, luz. O medo, treva. Medo, angústia. Medo, violência. Medo, viciação. Medo, todos os movimentos que na realidade se caracterizam pelo impedimento do próprio progresso espiritual. Então, nós estamos num momento, na atual conjuntura planetária, que devemos observar o medo por um movimento, por uma análise positiva. Porque você tem o medo que é negativo e tem um medo que é positivo. Sabia disso? Às vezes o medo positivo você tem que agir, Você tem que resolver. Até porque você tem que encontrar a solução mesmo. Eu não estou falando daquele medo dogmático, fechado, mas o temor, que eu vou tratar aqui como respeito. Respeito com relação às próprias leis da vida. Se você não tiver respeito, o que vai te estimular a mudar de vida? Está parado para pensar nisso? É em dor. Então, quando a gente fala assim, opa, espera aí, vou devagar porque eu não estou afim de passar por isso. Não é? Então, é um tipo de medo positivo. de resguardo da vida. Resguardo a vida. Por exemplo, vamos falar do medo como até manifestação da própria conservação. O medo de ter fome, o medo de ter frio, o medo de ter carne. Ok? São facetas de uma movimentação. O medo como um sentido de preservação, o medo do precipício, o medo da queda. Ele faz com que você se resguarde, que você se proteja. Deu aí? Dentro dos mecanismos naturais. Então a gente está aqui estudando a doutrina espírita. Por que você vem aqui sexta-feira? Toda sexta-feira nós estamos aqui estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos completando 20 anos, né, Sonia? Você está conosco desde o início? Tem 20 anos que toda sexta-feira nós estudamos o livro dos Espíritos. Toda sexta-feira nós estamos estudando. Por que nós estamos estudando o livro dos Espíritos, Eustáquio? Por quê? Porque alguma coisa está dizendo para a gente que é importante. Que é necessário a gente conhecer algumas coisas para se evitar outras. Entendeu? Porque todos nós estudamos isso aqui segunda-feira, lembra? Na reunião mediúnica. O William foi muito feliz em dar um exemplo. Porque aqui na FIAC a gente tem grades, né? Protetoras para o ambiente, etc. Aí o William falou assim, vocês já observaram por que colocou grade nas janelas? Lembra disso, Dora? Você estava aqui na hora? Aí todo mundo foi... Aí no fim todos nós chegamos à seguinte conclusão. Porque todos nós estamos vivendo dentro de uma jaula. Dentro de uma cela. Todos nós estamos vivendo num presídio de segurança máxima. Olha aonde que nós chegamos. Então, é uma cadeia psicológica.
uma cadeia psicológica. Eu vi uma cena hoje no jornal, não gosto, não me prendo, passo longe, mas tem hora que é noticiário, né? Escapou ali. Um casal aqui em Belo Horizonte que foi namorar numa região distante, né? Namorar, sei lá, e abordados no veículo, né? por um companheiro que colocou a arma, o lugar deserto, o indivíduo se assustou, ligou o carro, eles estavam fechados dentro do carro, e naquele momento, o indivíduo do lado de fora, né, os policiais chamam de elemento, né? O elemento do lado de fora aplicou 6 tiros no indivíduo, menino de 30 anos de idade, depois estupou a moça, desfigurou o rosto dela, jogou ela numa ribanceira para matá-la, entre aspas, né? Por proteção divina, ela se safou. O policial foi no carro, ele não levou a bolsa deles, levou 2 celulares. Ele estava fazendo um assalto com o objetivo de pegar 2 celulares. Então vocês imaginem, o que eu quero dizer com isso? Jamais qualquer um de nós vai parar para pensar que isso pode acontecer com um filho ou uma filha nossa, não é verdade? Agora, estes 2 são filhos, eles têm pais, eles têm família. Imaginem estas famílias vivenciando esse drama hoje, e essa moça que não desencarnou no acidente, vai passar o resto da encarnação dela com esse problema psicológico a ser resolvido. Agora vocês imaginem um indivíduo que desencarnou. Ninguém pode dizer qual que é a situação dele. Ele pode estar desesperado no mundo espiritual. Pode. Ele pode até ter se libertado disso, estar numa outra frequência, enfim. Não estou entrando no mérito. Mas hoje, o mundo que nós vivemos é um mundo que cada um de nós, temos alguns aspectos que caracterizam uma prisão de segurança máxima. Sua casa tem cerca elétrica, tem cadeado para tudo quanto é lado, tem isso, tem aquilo. Não é assim? Você não vai em determinados ambientes que antigamente se podia frequentar, participar. Né? Eu gosto de fazer paralelos com as gerações. Alguns chegam a achar que chega a ser até bizarro isso, porque cada geração tem a sua característica, enfim. As renovações estão acontecendo para melhor, sempre é para melhor, mas nós temos que trabalhar com alguns parâmetros para a gente tentar tirar conclusões do que remonta à nossa realidade e o que vai ser a realidade das próximas gerações. Está claro isso aí? Então, observem bem, 2 gerações antes dessa geração atual, as pessoas tinham um outro nível de performance na sociedade. Não é verdade? Né? Se você saía de manhã, chegava de noite todo ralado, não tinha problema nenhum, tirando as costas da mãe, mas ela sabia que era só coisa de menino. Hoje, como que você solta qualquer filho para ir ali na esquina? Né? Menino de 10, 11, 12 anos, você não sabe se... Enfim... Mas essa violência, ela não está circunscrita apenas a estas questões sociais. Existem as violências outras, violências psicológicas dentro dos lares, violências psicológicas dentro dos ambientes de trabalho, não é assim? Nós temos todo tipo de violência nas escolas, não é assim, Dora? Você que cuida aí de centenas de meninos, é complexo. Agora, existem outros cárceres dentro de lares, famílias. O indivíduo está dentro de um cárcere. Não é? Ele se sente todo amarrado. Existem situações em que, por exemplo, o indivíduo está lá cuidando do pai. O pai está acamado, vegetando. Não é? Ele está lá dando a sua contribuição de amor, de carinho, etc. Mas ele está vivendo um tipo de cárcere. Ele não tem autonomia para decidir, para sair, para viajar. Não tem esse tipo de cárcere.
Então, eu não estou querendo trabalhar numa linha negativa, mas é para a gente entender o cárcere que nós vivemos, por exemplo, economicamente. Você observa que o nosso país está vivendo uma situação extremamente complicada. Aí, por outro lado, você vê um grupo de pessoas que achincalharam os cofres públicos, são hoje milionários e continuam no poder, e continuam ditando normas, assinando decretos em benefício próprio. Aí você vê, por exemplo, dentro desse estado de violência, assinaram uma lei que, se antes tinha uma determinada faixa etária para se comprar armas, estão diminuindo a faixa etária. Quer dizer, querem armar as pessoas. Por que querem armar as pessoas? Então, existem tantas coisas que ficam no ar que a gente fica assim, gente, mas o que está acontecendo por aí? E isso se torna um cárcere. Um cárcere. E é uma prisão que os indivíduos vão vivenciando sem saber o que fazer. Você tem uma pena a ser cumprida, você tem uma pena a ser cumprida que não adianta. Um bom comportamento você já coloca até em dúvida. Mas será que vai ter um bom comportamento? As coisas estão complexas. Por exemplo, a falta de sanção, de punição, que caracteriza, por exemplo, uma série de meninos, de crianças, que estão com metralhadora na rua, que para elas tirar a vida, não tirar a vida, não faz a mínima diferença. Então vamos pensar o seguinte, já dramatizamos? Já colocamos a carga? Agora vamos retirá-la. Porque nós fomos constrangidos por nós mesmos, pelas nossas opções. Fomos nós que assinamos a nossa sentença. A sentença nossa, Allan Kardec apresenta no capítulo 18 do livro Céu e Inferno. Estudem o livro Céu e Inferno. Estudem a codificação espírita. Mas o livro Céu e Inferno, nesse contexto aqui, ele é extraordinário. Allan Kardec, se não me engano, 18 ou 23 leis, agora eu estou na dúvida, a síntese do Código Penal da vida futura fala de reparação. Esse é o termo utilizado pelo nosso querido codificador da doutrina espírita. Reparação. E nós vamos, junto com a reparação, falar em evolução. Para evoluir tem que reparar. É da lei. Não tem como. Se sujou, tem que limpar. Se sujou, tem que limpar. Eu passei hoje, lá no bairro Gutierrez, de frente para um prédio, tinha uma placa escrita assim, avisamos para os pichadores, que se esse muro não for pichado, nós vamos destinar uma verba do condomínio para uma instituição de caridade. Eu olhei, pensei. Confesso que não cheguei numa conclusão se essa frase ela é eficiente. Porque quem picha instituição de caridade, será que tem alguma importância? Eu pergunto. Quem está tirando do outro em benefício próprio, está preocupado com questões espirituais? Quem está julgando as oportunidades fora, está avaliando sobre as consequências disso quando desencarnar? Não está. Vive o agora como se realmente não houvesse um amanhã. Mas, caso Alberto, a pessoa que faz uma pichação no muro, ela se sente pobre e quer atrapalhar o que se diz rico. Fez mora na casa lá. Existe. A raiva do pobre quanto do rico. É uma coisa que acontece com o Vamos pensar o seguinte: o ser humano manifesta os seus limites, a sua ignorância, de acordo com o que o meio favorece.
Então tem muitos que se julgam incomodar pichando. Outros vestindo de uma forma esdrúxula. Existem outros que chamam a atenção com a violência. Tem outros que estão chamando a atenção pelo ciúme. Tem outros que estão usando recursos dos mais absurdos. Porque querem, na realidade, ficarem em evidência. Revolta é a manifestação de uma alma enferma. Então, o indivíduo que eu citei aqui, que tirou a vida do casal, do moço, estragou é um indivíduo que está muito enfermo. O político que está administrando indevidamente é uma alma que precisa de psiquiatria espiritual. Nós que estamos aqui sofrendo consequências, observem bem, eu estou dizendo que nós assinamos um termo de reparação. Agora, para reparar, nós precisamos de circunstâncias. Então, os escândalos são necessários. Mas ai de quem os pratica. Então, eu vou lá, pinto um muro da minha casa. Deixo um muro maravilhoso. Existem casos que o indivíduo pinta um muro todo mês vai alguém lá pichar. Compromisso dele. Ele vai continuar pintando e vão continuar pichando. Até que ele resolva isso espiritualmente. Até que ele resolva isso psicologicamente. Porque somos nós que atraímos. Lembram do texto do Emmanuel? Vale caminhar com a luz dos outros? Vale. Dá para confiar? Pode confiar. Olha, o Dr. Bezerra de Menezes está presente. A equipe espiritual está na casa, cuidando de todos nós. Portanto, nós estamos nos valendo da luz deles, certo? Só que o Emmanuel está dizendo para nós, a última frase da lição é a última do caminho, verdade e vida. Pode repetir? Todavia, avançar sem luz é impossível. Você vai fazer luz mudando o seu painel. Até que alguém pare de pichar seu muro. Então a mudança parte daqui para lá. Entendeu? Ou se não tiver jeito, sabe o que a espiritualidade vai fazer? Vem cá que eu vou te levar para morar em outro lugar. Porque você já não tem mais compromisso com a pichação do muro. O casal que foi vilipendiado. Ele tinha que passar por aquilo. Não tinha dúvida. Só que, na atual conjuntura, namorar no Vale do Rola Moça, é a Rola Moça que chama? Sei lá. O lugar deserto. De madrugada. Você falou tudo. Nós atraímos. Se eu colocar uma nota de 100, não, nota de 100 está difícil, né? Se eu colocar 20, qualquer coisa você me empresta? Se eu pendurar uma nota de 20 aqui e for passear ali na esquininha ali com os olhos fechados, pode saber que eu vou voltar sem ela, ainda mais com essa ventania que está aí. Eu estou caçando, não estou? Aí, seu Murta, tem um ditado que diz assim, vê se o senhor vai se lembrar. Não era esse não, mas vai. Ela falou, quem procura acha. Acha o que procura, como dizia o Leonzálio. Quem procura acha, acha o que procura. Está no Evangelho. Pedi, obtereis, buscar, acharei, bater, abrir-se-vos-á. A gente fica achando que é só relação com Deus. Mas eu ia falar o seguinte. Assombração sabe para quem aparece, não sabe? Fala, Gislene. O tempo está acabando, vamos lá. É rápido, mas é uma dúvida assim, que mais ou menos nesse contexto. O suicida, ele praticou uma violência. Rápido. Puxa. Fala. O suicida praticou uma violência contra ele. Aí ele tem essa responsabilidade. Agora, a eutanásia,
ele não praticou esse ato. Alguém praticou por ele. E aí? Mas assim, a responsabilidade quando ele chega no mundo, sabe, espiritual é... Costuma ser o troco. Ah, tá. Troco. Não, mas ele padece disso também por ter feito essa não. Posso te dar um exemplo? Posso te dar um exemplo? Vou te dar um exemplo mais liano, mais light, porque nós estamos numa época agora, né, de saúde física. Né, Dorinha? Sei lá? Vamos lá. Dramas conjugais. Os indivíduos vivendo a indiferença. Por que o indivíduo vai viver a indiferença? Não ter resposta. Ser tirado de lado. Costuma o indivíduo... a gente atende muitos casos assim, o companheiro fala assim, companheiro ou companheira, aqui em casa eu sou móveis e utensílios. Eu faço parte do patrimônio. Mas em nível de entendimento, zero à esquerda. Você falou tudo. Ô Divino, você pediu a palavra, vem cá que você fala aqui no microfone. Tá. Então, a indiferença é o preço da reparação. Por que está vivendo ele a indiferença? Porque ele promoveu a indiferença. A turma está assistindo a novela das 6 aí, fica me contando a lei de causa e efeito, como é que funciona. Eu não posso, viu, gente? Eu queria até muito assistir, mas não dá. É tanta palestra, tanta reunião. Espírita, o que mais tem é reunião. Não dá. Mas diz que na reunião das 6, na novela das 6 tem muita questão da causa e efeito. Então o indivíduo hoje, que tem alguém que vai lá desligar o aparelhinho dele, minha filha, pode ter certeza que ele já tirou a oportunidade de outros. E está lá assim, à mercê, ele não pode fazer nada. Mas tem alguém. E eu não preciso de ir no extremo, no ato. Quantos velhinhos, quantos idosos que estão sendo maltratados pelos familiares porque maltrataram ontem. E encontram nestes indiferentes, irresponsáveis e inconsequentes apenas instrumentos. O que vai acontecer amanhã? Reflitamos todos. Cada vez mais as famílias diminuindo o número. Antigamente era 10 para cuidar da vovó. As famílias cada vez com um número menor de pessoas. Se antes com tanta gente, a gente tem visto tantos problemas, imagina amanhã, vocês têm 2 filhos, eu que tenho 2 filhos, quem que vai cuidar de ti? De você? Você que não se vale da luz, pessoal. Se a gente quer caminhar com a luz dos outros, vale. E temos muita gente boa, muitos filhos bondosos, muitas famílias maravilhosas. Temos sim. Mas é melhor você garantir a sua. É melhor você fazer a sua luz agora. Vocês imaginem, por exemplo, o Chico Xavier, com aquele saláriozinho tão pequenininho, que ele viveu a vida inteira. Ele teve uma vida digna até o fim. O dinheiro dele não dava para comprar remédio. Mas eram tantas almas agradecidas que o remédio aparecia na casa dele. Deu aí, gente? O bem que se faz, a resposta dele, ela é extraordinariamente misericordiosa. Divino, vem cá e fala a sua pergunta. Por favor, dá o microfone. Senta aqui rapidinho. Vem cá, rápido, por causa do horário. Senta aí. Já passou do tema, você estava falando sobre o medo, né? Sim. Eu acho que uma das principais características do medo é a falta de fé. O que você acha disso? O que você acha disso? Eu acho que é, convictamente. E eu que vou contradizer? A fé, nós temos que refletir sobre a fé como fidelidade. Não é fé, eu acredito, não. Fé vem do fides, fidelidade.
Tem que voltar, não tem? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Tem um texto de Paulo que diz que ele afirma que Deus é fiel. Os evangélicos usam muito essa expressão, Deus é fiel. Ela é extraordinária. Por que ele é fiel? Ele não é pai? Ele não abandona o filho. Não foi o que Jesus disse no capítulo 16 de João? Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim. Fidelidade, meu amigo, define para nós a questão da comunhão. Comunhão com Deus. Faça o bem. Entre na sintonia do amor pela expressão do seu amor e não do amor que você recebe. Você está lá querendo envolver a sua filha com amor. Ela está indiferente. Ela está indiferente dentro de uma concepção que podemos analisar como uma avaliação humana. Mas quem ama não está preocupado com a resposta do outro. Quantos casos, quantas mães viúvas ou mães que não tiveram companheiros, que cuidaram de filhos. O Divaldo Franco conta uma história belíssima que aconteceu lá no Pau da Lima, lá em Salvador. Ela, como doméstica, uma mãe, morava lá no tubúrio lá da favela do Pau da Lima, sem nada, absolutamente nada em casa, saiu para trabalhar com dignidade, de sol a sol, de sol a sol, a sol a sol. O sonho da mãe era fazer o filho uma pessoa realizada na sociedade. Tudo que ela ganhava era para pagar a escola, dar roupa para o filho. Até que o filho, essa história do Divaldo é extraordinária. O baiano tem um jeito tão especial de contar. Até no dia da formatura do médico. E ela começou a juntar dinheiro para comprar o vestido para ir na formatura. Aí, na expectativa de receber o convite do filho, o filho disse: mamãe, a senhora me desculpa, mas a senhora não pode ir, porque a senhora é negra. E lá, na ambiência, existe muito preconceito. E eu já estou me garantindo, inclusive, num novo casamento. E etc, etc, etc. Essa mãe, com todo carinho, falou assim: meu filho, vá receber seu prêmio. Que talvez realmente eu vou ser um empecilho para você. Agora saiba, a sua atitude em nada vai mudar o amor que eu sinto por você. Ela era uma referência na comunidade. Até no dia que ela confidenciou essa história para o Divaldo Franco. No dia em que ela estava morrendo, ela pediu para o Divaldo que ela só morreria em paz se ela pudesse despedir do filho. O Divaldo mobilizou recursos, encontrou o filho. Quando o filho chegou para visitá-la, ele perguntou para o Divaldo: por um acaso ela contou alguma coisa sobre a minha pessoa? Preocupado com a reputação. O Divaldo sabia. Ele disse: ela não me falou nada, a não ser que queria despedir de você. Quando o médico famoso entrou naquele ambiente que ele foi tratado, cuidado com tanto carinho, ao adentrar, antes de chegar ao leito, ela faleceu. Ele não teve a oportunidade de despedir dela. Aí o Divaldo, posteriormente, disse para ele: do tesouro que ele tinha e que ele julgou fora, não valorizou, porque preferiu
a luz que é treva da sociedade. Amor é uma luz que não se apaga, mesmo com a irreverência, com a sofisticação, com a inclemência da treva. Quem ama tem total segurança de seguir à frente. Certo que o amor maior de Deus jamais abandona qualquer filho. Não vos desespereis jamais. Por mais que a dor vergaste, por mais que a treva se agigante, que o cárcere se estabeleça, lembremos que Jesus é aquele que possui a chave para abrir, para libertar. E nós encerramos a nossa participação lembrando dos cristãos dos primeiros tempos, que mesmo diante de todas as dificuldades, das torturas, dos bullings, dos constrangimentos que eles vivenciavam na sociedade romana, eles não abriam mão de jeito nenhum de se manterem como cristãos, mesmo que aquela atitude definisse na perda da própria vida. Esse era um ato de fé, porque eles sabiam que depois da morte física, a estrela, ela ressurge no zimbório para, junto com as outras, formarem constelações. Constelações que irão abrilhantar o futuro da humanidade. Perder agora é vitória depois. Ganhar agora pode ser derrota no amanhã. Que Deus nos abençoe. Porque se a criminalidade está se agigantando, é um momento que garante para nós a oportunidade de escolher. É a pergunta que a Jussara Drummond fez. Tenha confiança, Jussara, porque a humanidade caminha na direção certa da evolução e da vitória espiritual. E tudo que está acontecendo faz parte de um processo de transição, de mudança. O período que nós vivemos na humanidade se chama um momento de transições. Um momento de crise moral. Mas é nas crises que surgem os grandes lidadores do bem. Desde que nós tenhamos certeza de que é o melhor caminho. Uma reunião como essa, a doutrina espírita está nos propondo apenas que a gente possa compreender, porque a escolha é de cada um. Que o Senhor da vida nos abençoe. E assim, nós nos despedimos, desejando a todos um bom final de semana, e estaremos aqui na próxima semana com certeza.